O tema de hoje, senador Paim, não pode ser outro a não ser essa tentativa de macular a economia, de colocar um desleixo na economia legalizadamente, legalizar o desleixo, que é o projeto de lei 36, que visa reduzir a meta do superávit fiscal depois da percepção de que a meta não seria cumprida. Porque se fosse um ano atrás, que a meta fosse essa que agora está sendo proposta, tudo bem, haveria uma grande discussão se deveria ser este ou não o tamanho da meta. Agora, não está em discussão o tamanho da meta. Está em discussão a maneira como essa meta vai ser determinada, rasgando a meta anterior. E isso que traz grandes agravantes para a economia. Primeiro, vai agravar porque é uma sinalização de afrouxamento completo das regras da economia. Não se está afrouxando apenas uma regra, porque ao afrouxar uma regra, afrouxa-se o sistema inteiro de todas as regras, pela suspeita de que as outras também não têm amarras, não têm valor. Essa sinalização de afrouxamento quebra a credibilidade dos agentes econômicos com as regras que determinam o funcionamento da economia. Senador Paim, eu estou nisso de aprender e ensinar economia há algumas décadas. Por isso eu vi evoluções. Quando eu estava ainda estudando, a ideia era de que uma economia produz com base em 3 fatores: capital, recursos naturais e mão de obra. Não tem como a economia funcionar se não tiver recursos naturais. E se não tiver capital para comprar as máquinas para explorar os recursos naturais. E se não tiver gente que faça com que as máquinas sejam operadas. Eu vivi o suficiente para perceber que, além desses 3, havia um 4º fator. Não adianta ter o capital, ter os recursos naturais, ter a mão de obra, se não souber como fazer. O chamado know-how, a tecnologia, é um fator de produção. Só que eu vivi um pouco mais e descobri, ao ler os textos, ao olhar o mundo, que tem mais um 5º fator. Não adianta na economia do mundo de hoje ter capital, ter recursos naturais, ter mão de obra, ter tecnologia, se não houver credibilidade dos agentes econômicos, entre eles, com a nação. E ao mudar uma lei, nos últimos minutos do jogo, porque a lei, a meta é até o final do ano, nós estamos rompendo com esse 5º fator de produção, que é a credibilidade. Isso é muito grave. Eu não sei se a presidenta tem consciência da gravidade do que ela está fazendo para o futuro, tentando esconder um problema que ela criou no presente. Porque tem um problema, sim. Não cumprir a meta que foi determinada por lei, sancionada pela presidenta, aprovada pelo Congresso antes, não aprovar o projeto de lei 36 leva o governo a dizer: não cumprimos a meta. Isso é grave. É grave no presente. Agora, vamos mudar a meta dizendo que tudo aquilo que a gente prometeu era de brincadeira, aí o complicador é para o futuro. Pode durar anos, pode durar décadas. As pessoas se perguntam por que os juros no Brasil é tão alto. Uma das razões é porque nós já declaramos moratórias no passado. Quando um país declarou a moratória, ele fica marcado por muito tempo, como qualquer cliente que não paga um empréstimo que tomou na hora de comprar um sapato. Aquela loja não vende mais sapato para ele. Ou vende, mas não fiado.
Ou vende fiado, mas diz que o prazo tem que ser de 2 dias e não de 3 meses. Ou vende fiado, mas diz que o juro é de 100% para evitar o risco. Nós, se aprovarmos na próxima semana esse projeto de lei 36/2014, nós vamos estar passando um recado de que as leis são feitas para cumprir apenas quando elas atendem aos interesses do governo. Quando o governo é capaz de cumpri-la, a gente cumpre. Quando o governo não é capaz de cumpri-la, a lei, a gente muda a lei. Isso desmoraliza. Isso quebra um dos principais fatores da economia hoje, que é a credibilidade. Além disso, trará um desincentivo à poupança. As pessoas vão dizer, se o governo é capaz de gastar desse jeito e depois é perdoado, porque o Congresso faz uma lei que perdoa, por que a gente não vota anistia aqui para todos os que estão endividados nesse país? E será que vai demorar para que algum deputado ou senador não apresente aqui um projeto de lei de anistia ao cartão de crédito daqueles que estouraram o crédito? Eu espero que não aconteça isso. Mas é o que estamos fazendo com o governo. O governo estourou o seu cartão de crédito de gastos e agora quer que a gente anistie. É um equívoco muito grande que vai gerar uma fragilidade na economia. Isso vai provocar, e são as implicações econômicas que eu quero falar, isso vai provocar o aumento de juros. Como haverá um aumento de juros em cima de mim se eu não pagar uma prestação. Daqui para frente, os juros que vão me cobrar é maior. Além disso, ao termos gasto tanto, ao reduzir essa meta do superávit, o que vai acontecer é que o dinheiro que a gente precisava para pagar os juros, a gente só vai ter esse pedacinho. Aqui era a meta do superávit, a quantidade de dinheiro que tinha necessária para pagar juros. A gente vai reduzir a meta para quê? Então vai abrir uma brecha aqui de juros que a gente não vai cumprir. E o que acontece quando você não paga uma quantidade de juros da sua dívida? Rolagem. E como é que se faz a rolagem? Aumentando a dívida. Vamos aumentar a dívida. Vamos aumentar a dívida pelos gastos que fizemos acima do que era possível. E vamos aumentar os juros por causa da perda de credibilidade ao não reconhecermos, e eu voltaria a isso ao final, dizendo o que é que eu acho que deveria ser feito, e não apenas criticando o que estão fazendo, nós deveríamos reconhecer que erramos. Veja que eu estou tratando de uma maneira assim, em cima do governo tudo. Nós, o Brasil, erramos. Quem tomou a decisão foi o governo. Agora quer que tome também nós do Congresso. Mas é o Brasil que errou. Até porque o Brasil elegeu o governo que fez tudo isso. Então o Brasil errou. O Brasil elegeu o governo que está fazendo isso. Pela maioria. Não por todos os votos, mas pela maioria. O Brasil aprovou. O Brasil errou. Reconheçamos. É muito mais eficiente reconhecer do que fazer o que estamos fazendo. Cometemos um erro e dizemos, não foi erro. A gente disse que o superávit seria, vamos dizer, de 3,1, agora a gente joga para 1,5. Não, a gente joga para baixo. Não foi erro. Foi um erro, sim. E vai criar um círculo vicioso ao aumentar os juros. O que nós estamos fazendo é lubrificar o círculo vicioso. O círculo vicioso é quando se faz uma coisa aqui, que dá outra coisa errada aqui, que provoca outra errada aqui, que aumenta o erro da primeira. É um círculo vicioso. Estamos lubrificando. Estamos colocando azeite num círculo vicioso. E isso vai aumentar a taxa de juros, que vai aumentar as dívidas, que vai exigir mais dívida, que por isso tem que aumentar os juros ainda mais nesse círculo maldito, vicioso em que está a economia brasileira. Mas não é só isso. A perda de credibilidade, ela gera uma fuga de capital. Não apenas do capital que está aqui indo embora, mas do capital que viria para cá e que não vem mais.
Você que está me ouvindo, você investe em um banco, por exemplo, com fundos, sabendo que as regras do fundo vão mudar no meio do jogo? Você compra um apartamento financiado, imaginando que quem financia vai mudar as regras, vai aumentar os juros, vai reduzir o prazo? Não. Por falta de credibilidade, o capital foge. Como o consumidor foge de uma loja em que não acredita no dono. E nós estamos sem acreditar nos donos da economia brasileira. Porque o dono propôs uma coisa, não pagou e muda a lei para dizer que ninguém ligue. Dá uma anistia ao erro. Nós estamos anistiando um erro. Na verdade, até uma sucessão de erros que foram sendo dadas. E isso faz com que o Brasil termine recebendo menos capital, porque ele não virá, com medo, e aí precise outra vez aumentar os juros. Porque se o capital está com medo de vir, o que a economia faz? Aumenta os juros, porque aí o cara vem. Mas vem como? Não para investir numa fábrica, investir na especulação, porque qualquer rumor, o dinheiro vai embora. É o chamado capital especulativo flutuante. Na América Latina chamam de golondrina, um pássaro. É o capital que fica voando de um país para outro em busca do juro maior. Nós estamos incentivando isso ao apoiar esse PL 34. E aí, sobre o investimento público. O relatório do senador Jucá diz que essa proposta 36 visa garantir espaço fiscal para preservar investimentos prioritários. E a manutenção da competitividade da economia nacional por meio de desonerações tributárias. E prossegue. A ideia subjacente é minimizar as repercussões adversas de um cenário externo desfavorável, tendo em vista manter as condições internas necessárias à retomada do crescimento da economia brasileira. Esse diagnóstico está errado. Os problemas não decorrem majoritariamente do cenário internacional ruim, gente, mas de erros da política econômica decididos internamente. Prova disso é que o mundo em geral e a América Latina em particular estão crescendo muito mais do que o Brasil. Como é que a gente põe a culpa neles se a gente não chega onde eles estão? Nós é que somos culpados de que a taxa deles não está maior. Nós que estamos puxando os países vizinhos e menores do que nós para baixo. Não são eles que estão puxando o Brasil para trás. A China reduziu, eu vi hoje a taxa de crescimento, mas reduziu para 7%. A nossa não vai chegar a 1%, talvez não chegue a 0,5%. A gente não tem como jogar a culpa na China, que cresce a 7%, do nosso crescimento perto de 0%. A solução também está errada. Não é afrouxando o compromisso fiscal que teremos maior solidez, uma palavra fundamental na economia de hoje. Teremos maior solidez e sustentabilidade, outra palavra-chave no nosso crescimento econômico. Pelo contrário, vamos ter uma erosão da credibilidade das metas atuais e, obviamente, as futuras equipes econômicas vão ter que sofrer muito para retomar a credibilidade. O valor do investimento público previsto pelo próprio governo é baixíssimo, já começa baixo, 3,2% do PIB, valor que não é suficiente nem para a depreciação do estoque de capital. Vou explicar isso. Como na nossa casa, todo ano a gente tem que fazer uns arranjozinhos, é o que se chama depreciação. A gente compra a casa, é o capital principal, mas cada ano a gente precisa fazer uma reserva para a depreciação que vai sofrer. O cano entope, o fio se estraga. No Brasil, o que o governo brasileiro reserva para investimento, 3,2% para esse ano, não cobre a depreciação do capital. É como se a gente estivesse usando o dinheiro para tapar o buraco da estrada e não para fazer uma estrada nova. E a gente agora vem dizer que vai melhorar, porque não cumpre a meta
de garantir dinheiro para pagar aquilo que as regras do jogo obrigam, que é os juros. Mas não é só isso. Saindo um pouco da economia, vamos ver o impacto dessa proposta sobre o resto da sociedade brasileira. É óbvio que tudo isso vai gerar uma erosão na credibilidade das instituições e dos dirigentes. Das instituições do Poder Executivo, do Poder Legislativo e dos dirigentes. A Presidente da República e seus ministros e nós, parlamentares, que vamos aprovar, que eu espero que não. Isso vai erodir a credibilidade. Por que é que um jovem vai pensar disso? Se ele cometer uma infração, ele vai ter direito de não cumprir pena nenhuma. Porque se o governo, quando comete uma infração de não cumprir a meta, o governo muda a lei para dizer que aquela meta não existiu, por que um menino que é pego na rua com uma infração não vai poder dizer também que quer que mude a regra que dizia que aquele comportamento era uma infração e exigir que deixe de ser infração, mesmo depois dela cometida? O que é uma inversão das bases fundamentais do direito. Depois que você comete uma infração, não pode ter uma lei que diga que não é infração. Você tem que se submeter à lei como ela é, não como aquela que você sonha que vai ser. Nós vamos estar jogando a ideia de que lei não é para ser cumprida. Lei a gente muda conforme a vontade de quem cumpre ou não cumpre. Outro impacto na credibilidade. Nós estamos passando a ideia de que o calote pode ser legalizado. Não pagar uma dívida não tem problema. A gente faz uma lei dizendo que a dívida não existe. Gente, é tão óbvio que isso perturbará a cabeça de todos que têm consciência nesse país, que eu não sei como a Presidente da República não percebe a importância da sua proposta. No Brasil, eu sei que é uma minoria que vai tomar conhecimento de tudo isso, sobretudo das complicações que vêm daí. Mas, mesmo essa minoria, já vai afetar bastante o funcionamento das coisas. E a ideia de que o Congresso é submisso, que o Poder Executivo manda e a gente chancela, fazendo truques como tem sido tentado, inclusive, nesses últimos dias. Mais ainda, é a ideia de falta de rumo, e não só do governo, do país, porque não cumprir a meta é falta de rumo do governo. Mas o Congresso legalizar o não cumprimento da meta é falta de rumo do Congresso também. Nós estamos passando a ideia de que toleramos o descontrole e de que quando perdemos esse controle, a gente diz que aquele controle não era para ser buscado. É isso que estamos passando. E aí, a outra preocupação que eu tenho. Quem vai acreditar nas metas de 2015, se as de 2014 a gente não cumpriu e disse que não eram para cumprir? Quem? Tá aí, estamos discutindo o novo projeto de lei do orçamento. Quem vai acreditar no orçamento? Imagine um jovem brasileiro terminando seu doutorado em algum país do mundo, que quer voltar para ser um cientista, que leu que vai ter recursos para financiar a pesquisa dele num determinado instituto, tomando conhecimento que aqui a gente mudou a regra do jogo superávit. Ele vai dizer, quem garante que esse dinheiro previsto para 2015 vai ser aplicado? Se o governo muda a lei quando quer para não cumprir suas metas. Ele não vem. Ele não vem pela insegurança, pela falta de credibilidade que as instituições, que os dirigentes, que o Brasil passa para ele. Eu dei esse pequeno exemplo de um cientista jovem no exterior, querendo vir embora, que não acredita que o dinheiro que ele precisará para o laboratório lhe vai ser financiado, mas serve para qualquer senador Bauer, qualquer área, qualquer agente, qualquer pessoa. Isso provoca efeitos nocivos na moral nacional. Passa a ideia de que o Brasil é um país quebrado, tão quebrado que faz uma concordata. É isso que a gente está fazendo. Não está deixando de pagar.
Até porque o superávit ainda é um pouquinho, ou seja, dá para pagar o principal da dívida, só não vai pagar os juros. Mas dá a impressão de um país quebrado. A gente passa a ideia de que dá autorização para que não se cumpra compromisso. De que se estourar o cartão de crédito, a gente diz, vamos reduzir a meta do nosso superávit. As regras podem ser mudadas no meio do jogo. É isso que a gente está pensando. Aí cria uma descrença também, no caso do Brasil, no processo eleitoral. Porque isso é uma mudança de discurso 15 dias depois das eleições. Até 15 dias atrás se dizia uma coisa, passada a eleição se diz outra. Desmoraliza o processo eleitoral. Quem vai votar daqui a 4 anos em confiança no candidato a presidente que proponha isso e aquilo? Se sabe que no dia seguinte da posse, aliás, nem da posse, no dia seguinte à eleição, se ele disputou a reeleição, já não cumpre o que prometeu. Inclusive, aquele presidente que diz que é preciso fazer uma coisa e faz outra. Ou aquele que diz que o candidato opositor ia servir aos bancos e aos banqueiros porque escolheria pessoas ligadas a bancos e faz isso agora. E quero aqui dizer que não estou contra a nomeação do Levi para ministro, não. Está precisando de alguém que passe credibilidade. O que eu estou criticando é que a candidata Dilma dizia que isso era um pecado grave se a Marina fizesse, e ela não estava dizendo em nenhum momento que faria isso. Então, desmoraliza o processo eleitoral. Outra coisa, escondeu-se as dificuldades. Como é que é possível disputarmos uma eleição para fazer ou não a reeleição de um presidente se ele ou ela esconde os problemas? E espera passar a eleição para tirar o tapete que escondia a sujeira e diz, agora está aqui desse jeito, mas faz de conta que não existia e eu peço que o Congresso aprove que isso não deva ser feito. Eu ainda digo mais, passa a ideia de que a política é uma brincadeira, não é coisa de gente séria. Não podemos, por isso, senador Paim, eu concluo, dizer que essa é uma proposta que deva ser aprovada aqui. Ela tem que ser recusada até em nome da credibilidade do Congresso. Esse Congresso não tem mais gordura de credibilidade para queimar e vai tentar queimar agora a sua própria inanição de credibilidade. Mas eu falei, senador Paim, que ia dizer o que eu acho que deveria ser feito, para não ficar só num discurso crítico. Para mim, o governo deveria simplesmente fazer o óbvio, reconhecer que falhou e que superávit não foi aquele que se objetivava. Não deu para cumprir a meta. Falhamos. Não precisa dizer que erramos. Não, falhamos. Não conseguimos manter. Pode até colocar causas para isso. Pode até dizer que a redução do preço de algumas das nossas commodities, das nossas mercadorias, caiu. Pode até dizer que, por diversos fatores, a produção caiu, e ao cair a produção, caíram os impostos, e ao cair os impostos, caiu a receita, e ao cair a receita, aumenta o déficit. Pode até dizer isso. Pode jogar a culpa na Copa, que fez com que esse país ficasse paralisado durante um mês inteiro. E aí, pode ou não pedir desculpas, dizendo o óbvio. E depois disso, depois de reconhecer as dificuldades, de reconhecer os equívocos, depois de reconhecer que falhamos, simplesmente dizer, diante disso, em 2015, nós vamos precisar fazer sacrifícios. E para esses sacrifícios queremos pedir a compreensão de todos os brasileiros e dizer quais são essas metas que vão ser cumpridas em 2015. É isso, senhor presidente, que eu queria deixar aqui claro, manifestando minha preocupação se for aprovada essa proposta e dizendo que tem o que ser feito no lugar disso. Não é uma questão de dizer não tenho o que fazer, tenho o que fazer. Reconhece-se, explica-se e propõe-se um comportamento
para 2015 e se cumpre. Me concede uma parte, senador Cristóvão? Com o maior prazer, senadora. Está no final já da... Eu estava ouvi um pouco o seu pronunciamento do gabinete e estava ouvindo agora. Vossa Excelência é uma pessoa que eu tenho muito apreço, consideração e respeito pela sua história, pela sua militância e, sobretudo... Vice-versa. Obrigada. E, sobretudo, por sua presença aqui nessa casa. Mas, em relação a esse tema, eu vou ousar discordar de Vossa Excelência, senador Cristóvão, porque a questão da meta fiscal, ela não pode ser um fim em si mesma. A meta fiscal é um instrumento de política fiscal, que é um das políticas macroeconômicas que o governo faz. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que o governo tem que definir a sua meta fiscal. Ela pode ser superavitária ou não. A Lei de Responsabilidade Fiscal não diz que a meta tem que ser superavitária. Por que nós criamos e aderimos a esse regime de metas, que foi, inclusive, algo proposto pelo professor Delfim, sabiamente, para que a gente pudesse reduzir a nossa dívida em relação ao produto interno bruto. Foi por isso. Obriga-se o Estado a fazer uma poupança maior, uma economia maior, para pagar mais juros e, portanto, diminuir o principal da dívida e diminuir sua relação com o produto interno bruto. Esse é o principal objetivo da meta fiscal superavitária, ou do chamado superávit primário. O Brasil adotou isso na década de 90, no início não conseguiu cumprir todas as metas adotadas, portanto, não há nenhuma irresponsabilidade nisso, porque já tivemos outros anos, inclusive com o presidente Fernando Henrique Cardoso, em que a meta não foi cumprida, a meta definida, mas se convencionou a isso para que a gente pudesse reduzir a nossa dívida. Quando o presidente Lula assumiu o governo em 2003, nós tínhamos uma relação da dívida líquida em relação ao PIB de mais de 60%. Então, era uma relação muito grande. Isso tornava o país muito frágil no cenário internacional. E nós não tínhamos reservas cambiais também. Por isso que a gente precisava dos empréstimos do Fundo Monetário Internacional, do FMI. Pois bem, o presidente Lula promoveu uma série de ajustes. Entretanto, promoveu ajustes sem nunca tirar o foco de políticas sociais que pudessem melhorar a vida do povo brasileiro. Está aqui o senador Paim, que dirige essa sessão, que acompanhou esses governos do presidente Lula, e acompanha da presidenta Dilma, e sabe que nenhuma política social, desde combate à fome, à miséria, políticas educacionais, sofreram para se fazer o equilíbrio fiscal. Obviamente que nós tínhamos também uma condição internacional muito diferente do que nós temos hoje. Nós tínhamos uma melhor condição internacional. Ou seja, o mundo, o globo, passava por uma situação de grandes investimentos, de recurso. Então, nós conseguimos fazer investimentos sociais e, ao mesmo tempo, reduzir a nossa dívida em relação ao PIB. Hoje, senador Cristóvão, a dívida pública brasileira é de 35% do nosso produto interno bruto. Nós reduzimos quase à metade o impacto da dívida pública líquida. Mas, se não quiser falar da dívida pública líquida, que até tempos atrás era tida como grande referência da solvência de um país, depois, quando o Brasil conseguiu diminuir, disseram que era a dívida bruta e, portanto, o Brasil tinha uma dívida bruta grande. É importante dizer que mesmo a dívida bruta brasileira, hoje é de 56% do produto interno bruto. É menor do que a dívida bruta alemã, é menor do que a dívida bruta americana, é menor do que a dívida bruta japonesa. Aliás, a nossa dívida líquida é menor do que a alemã, do que a japonesa, do que a americana. E hoje nós temos reservas de mais de 300 bilhões de dólares. Não devemos ao Fundo Monetário Internacional, e os nossos indicadores da macroeconomia, principalmente na área fiscal, são indicadores que mostram o equilíbrio financeiro brasileiro. Vou dar alguns exemplos. Em 2007, a nossa conta de juro consumia mais de 8% do produto interno bruto brasileiro. Hoje, senador Cristóvão, é menos de 5%. Nosso pessoal consumia 4,5% do PIB em 2003. Hoje é 4,1%. E assim vários outros indicadores. Aonde que nós crescemos, senador Cristóvão, em despesa? Na educação.
na sua área. Crescemos muito em educação. Se nós pegarmos o que era o comprometimento do PIB percentual em educação em 2003 e pegarmos agora, tivemos um crescimento grande. Assim como crescemos em saúde, é assim como crescemos em assistência social. Então, não há nenhuma irresponsabilidade e não há também nenhuma falta de planejamento da presidenta Dilma em pedir de forma aberta, tranquila e clara que esse Congresso Nacional que aprovou a LDO e que aprovou com essa diretriz de meta fiscal possa fazer não a sua revisão, porque não é esse o pedido, é para aumentar a possibilidade de abatimento da meta. Ou seja, nós não deixarmos de pagar investimentos e não deixarmos de bancar as desonerações fiscais. Isso é importante para o desenvolvimento do Brasil. Se Vossa Excelência me trouxesse na tribuna números como falta de dinheiro na nossa balança, falta de dinheiro nas nossas reservas, ou dissesse que nós estávamos com a dívida estourada, seja ela bruta ou líquida, eu poderia concordar com Vossa Excelência. Mas o superávit primário não é para arrumar um ano fiscal, não é para dizer que tem que gastar menos ou mais nesse ano fiscal ou que o descontrole aconteceu nesse ano. Muito pelo contrário, ele é simplesmente para abater os juros da dívida e, se for possível, o principal. Pergunto ao Vossa Excelência, que é um homem da área social que luta pela educação. É certo eu tirar da educação hoje os investimentos e não fazer para ter um primário maior, para pagar um juro de uma dívida que está comprometendo menos da metade do que comprometia há 10 anos atrás? É certo eu deixar de pagar investimentos que são importantes para o emprego desse país, para fazer um superávit primário, para pagar juros de uma dívida que caiu consideravelmente no Brasil? É isso que conta, senador Cristóvão. Às vezes eu vejo as pessoas falando sobre contas de governo sem levar em consideração esses números, que são os números que mostram a nossa saúde financeira. E tem que se considerar que nós estamos, assim como estávamos na época do presidente Lula, dentro de um cenário global favorável, nós estamos num cenário global absurdamente desfavorável. Nossos parceiros comerciais todos estão em crise, alguns começando a sair agora, outros reduzindo seu crescimento, como é o caso da China. Os países da Europa, e nós mantivemos emprego. Menores índices de desemprego são os do Brasil. Nós mantivemos a renda do trabalhador. Eu vou usar essa tribuna hoje, senador Cristóvão, para fazer um pronunciamento sobre a queda da desigualdade no Brasil. E a barbaridade se cometeu durante a campanha, em que afirmaram que em 2013 parou de cair a desigualdade. Uma mentira, e que agora os dados da própria ONU, Organização das Nações Unidas, mostram a verdade. O Brasil continua sendo um dos países em que mais cai a desigualdade, em que mais agrega a renda, em que melhora mais as condições dos pobres. Então, para mim, como militante, para mim, que sempre acreditei que a política é um instrumento de mudança para melhor na vida das pessoas, e acredito que para Vossa Excelência também, o que contam são esses índices. São esses índices macro, que mostram a nossa saúde financeira, portanto, as nossas reservas, a nossa dívida, a nossa conta de juros, a nossa conta de pessoal, e aquilo que efetivamente está fazendo bem à população brasileira. E esse governo, senador Cristóvão, pode ter erros, qualquer governo tem. Vossa Excelência já governou também, já foi governador. Nós sabemos a dificuldade de governar. Mas se esse governo tem um mérito, e teve assim também o governo do presidente Lula, é de estar enfrentando um dos maiores problemas da raça humana, a fome. E hoje nós podemos nos orgulhar de ter um país como o Brasil, que é referência internacional no combate a essa chaga. Agradeço, senador Cristóvão, a oportunidade de trocar essa ideia com Vossa Excelência, porque acho que ela é relevante para o entendimento do momento que nós estamos passando no nosso país. Obrigada. Senador, eu agradeço muito porque permite enriquecer o debate. E eu vou tentar responder cada uma das perguntas, se não todas, a maior parte delas, e até gostaria de continuar isso em outro momento. Talvez não vá na mesma ordem, talvez até no sentido contrário, começando pela redução da fome no Brasil, que é um mérito, sem dúvida alguma, da história do Brasil recente, especialmente a partir do governo Lula. Isso se deve, em grande parte, à ideia de que existe uma fome que é falta de comida, como na África, e existe uma fome que é falta de dinheiro no bolso, como a do Brasil.
Então não era questão de fome zero, que era produzir comida. É questão de colocar dinheiro no bolso do povo. E aí a Bolsa Família foi fundamental. Mas a Bolsa Família corresponde a 0,5% do PIB. Não é isso que está criando o descontrole. Aí foi uma solução sábia, inteligente, ampliar a Bolsa Escola, fazê-la Bolsa Família no tamanho que chega a quase todas as famílias brasileiras, mas isso não custa muito. Agora, quanto? É certo tirar dinheiro do social para pagar juro? Não. Porque ele não tira da Copa, da ineficiência, da corrupção, das desonerações para vender mais carros, para poder enfrentar o social. Nós escolhemos prioridades erradas, apesar das certas na área social. Tem outros lugares para tirar dinheiro. Agora mesmo concluímos. Eu fui o relator, gostaria até de ter sua opinião, da comissão para identificar fontes de financiamento para a educação no Brasil, presidida pela senadora Ângela Portela. Ali nós identificamos 15 fontes, além de 35 bilhões do pré-sal, que dá para cobrir todos os gastos. Agora vai exigir sacrifícios. A gente não quis fazer sacrifícios. A gente não quis fazer sacrifício em nenhum lugar ao longo desses anos. Desonerações fiscais. Tem que reconhecer que houve erro no tamanho das desonerações fiscais. Erramos. Fizemos desonerações fiscais em setores que não conseguiram levar a uma taxa de crescimento satisfatória. A prova é que não vai chegar a 1%. Em geral, parabéns de luxo, com a ideia de que geraria emprego. Houve erro. Tem que se analisar, sim, de uma maneira bem séria, os custos e benefícios das desonerações fiscais desses últimos anos. Vamos colocar mais um ponto. O problema de não trocar, o problema da solvência, claro que é uma questão dos juros, mas a questão da estabilidade vem da credibilidade. E aí é que, embora eu não tenha nenhuma simpatia pelos bancos, não dá para viver sem pagar os juros deles. Por quê? É como se fôssemos sequestrados. Quando a gente é sequestrado, tem que pagar o resgate. Não pagar o resgate é muito arriscado. E, de certa maneira, a gente talvez esteja fazendo isso, salvo que pode jogar a conta na inflação. E aí eu lhe trago outra coisa. Se a gente mudou a meta relacionada ao superávit, quem garante que não vai mudar a meta relacionada à inflação? Que já estouramos de 4,5 para chegar aos 6,5 quase, que é a margem de cima. Quem garante se a gente passar para 6,7, 6,9, 7, a gente não vai simplesmente dizer mudemos a meta inflacionária. Eu vou continuar respondendo as condições internacionais. É verdade. Mas porque, em vez de mudar a meta, a gente simplesmente não explica ao povo brasileiro que não deu para cumprir a meta, porque as condições internacionais atrapalharam. E eu acho que não foi isso. Eu acho que não foi. Isso foi um componente pequeno da crise, foi importada. A maior parte da crise é de dentro da gente. Por que a gente não fez isso que daria mais credibilidade a esse reconhecimento? É natural o reconhecimento de que se errou por tais e tais e tais e tais causas, em vez de dizer, olha, tem uma crise internacional muito grande, então a gente não vai ver o problema aqui dentro. Vamos mostrar o problema transparente, não cumprimos mesmo a meta legal. Então, mas nós não queremos fazer isso. É isso, por isso que está havendo esse congresso a mudança da meta, nós estamos mudando a lei. Sim, estamos mudando. Então estamos mudando a lei. Vai continuar na legalidade. Nós não cumprimos a lei por causa disso. Ponto. A gente, em vez de dizer isso, a gente está mudando a lei, para dizer cumprimos a lei. Não, estamos dizendo que não cumprimos a meta em razão disso e, portanto, estamos mudando a lei de diretrizes orçamentárias. É assim que funciona o processo orçamentário. A senhora disse, mudando a lei. Mas e por que não mudar a lei de forma clara, transparente? Não. A gente pode até tomar mais empréstimos para cobrir o buraco que não conseguiu evitar. Mas por que tomar mais empréstimos se nós não vamos ficar insolventes no orçamento, senador? Para ter credibilidade. Para pagar mais juros? Não. Para ter credibilidade, sem o que a economia vai entrar numa profunda crise, senadora. Não vai entrar. Eu não sei, a senhora não estava aqui. Eu, pelo menos, eu parto de uma...
Que a senadora Cleise base... é a próxima escrita. E se ela for... Ela está na sequência, vai falar logo em seguida. Eu quero lhe ajudar, senador Paulo Bauer. E se vocês concluírem, depois na fala dela, o senhor faz a parte e o debate continua. Eu vou parar, então. Eu vou concluir. Eu também vou concluir. Para ajudar ambos que querem viajar aqui. Hein? Tanto o senador Eunício como o senador Paulo Bauer. Tem senador, tem uma base aqui sem a qual a gente não consegue nem raciocinar igualmente, nem debater. Eu acho que hoje um dos fatores de produção é credibilidade. Não que eu goste disso, mas é a realidade. Vivemos num mundo fluido, como alguns dizem, em que o dinheiro vai de um lugar para outro com uma rapidez que não adianta estatizar os bancos, não adianta fechar as fronteiras, como antigamente se podia fazer. É a credibilidade que segura. E estamos ameaçando. E, finalmente, tinha outros pontos aqui das suas falas que foram muito interessantes, mas o problema da dívida interna e da dívida externa. Claro que a dívida interna é a que define se um país está ou não com solvência para se manter funcionando. Mas os juros vêm da dívida bruta. E é aí que vem uma coisa interessante. A dívida bruta que a senhora falou, verdadeiramente, da Alemanha, é maior que a do Brasil. E por que a taxa de juros lá é menor? Credibilidade. E não culpa da presidenta Dilma, nem desses últimos governos. Culpa até de não termos pago dívida no passado sob a forma de não pagar dívida. Geramos uma incredibilidade e aí a nossa taxa de juros é mais alta que os outros. O que nós estamos fazendo, de certa maneira, vai jogar mais lenha na fogueira da falta de credibilidade do Brasil no mundo e para os agentes econômicos. Por isso, eu vim aqui manifestar minha preocupação sobre o que vai acontecer se aprovarmos isso, em vez de reconhecermos os erros e determinarmos o que devemos fazer para 2015 e pedirmos o apoio do povo brasileiro inteiro, inclusive do Congresso, situação e oposição, fazendo uma grande frente para enfrentar as dificuldades. Mas isso só depois do reconhecimento de que erramos e que, para acertarmos, temos que ter novos caminhos e, sobretudo, a garantia de que cumpriremos os nossos compromissos. Eu não sei se posso ou não dar. Aí depende do senhor, presidente. Eu prefiro que, na sequência, quando a senadora subir à tribuna... Não, ele está esperando para falar já, ele quer que eu chame ele, o senador Paulo Bauer. Mas eu quero que o senador Gustavo termine, Paulo Bauer, depois Vossa Excelência. Eu não vou dizer que concluí, porque eu gostaria muito de continuar debatendo com a senadora e com outros. Chegou agora o senador Armando, que vai ter responsabilidade. Bem, eu não terminei, mas vou parar. Muito bem.